Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre disbiose antrópica, relacionando então a microbiota intestinal das abelhas, né, com a ocorrência de agrotóxicos. Bom, todo mundo conhece, né, a abelha, então é um grupo de polinizadores com grande relevância, principalmente pela importância no ecossistema, né? Esses polinizadores atuam na reprodução de plantas, né, na perpetuação de espécies, tem todo o impacto relacionado com a importância na biodiversidade, né, e também relacionado também não só com a biodiversidade em questão da preservação dos ecossistemas, mas também do ecossistema agrícola, que várias plantas, né, cultivadas de importância global, relacionadas à produção de alimentos, dependem da polinização por abelhas, né? Cerca de 74% dessas culturas agrícolas, elas dependem de polinização por abelhas. Bom, além da polinização, dos serviços de polinização, nós usamos também vários recursos, né, que as abelhas sociais produzem, como o mel, o própolis, o pólen, tem um mercado em torno do consumo desses produtos, a cera, a geleia real, no caso de Apis mellifera, né, que é a abelha com ferrão, então tem essa grande relevância. Pelo menos um pouco mais de uma década, nós fomos alertados então com a relação do declínio de polinizadores, que a abelha se enquadra aí nesse grupo. E esse declínio ele tem várias causas, né, não só causado pelos agrotóxicos, que faz parte também, né, mas a expansão de áreas urbanas, com crescimento de cidades, né, a industrialização, o crescimento de áreas agrícolas também, o implantamento de monocultivos, da pecuária, né, que é a criação de animais em larga escala para produção de carne, produção de leite, então tem um grande impacto também quando se trata de desmatamento e fragmentação de habitats onde as abelhas nidificam e habitam. E também a ocorrência, né, de pragas e patógenos específicos de abelha. E com relação aos agrotóxicos, eles não agem somente na mortalidade imediata, né, das abelhas, mas quando eles não matam, né, aquele velho ditado, que não mata vai causar algum efeito. Então, causam alguns efeitos subletais, que mesmo em baixas concentrações, eles acabam sendo prejudiciais em processos fisiológicos e bioquímicos importantes para a sobrevivência da abelha. E como que essas abelhas elas entram em contato com o agrotóxico no agroecossistema? Então, existem duas vias principais, que é o contato com as partículas de agrotóxico que estão pulverizadas, né, que são pulverizadas. Então, por via dérmica, né, ela acaba se contaminando, ou pela ingestão também de alimentos, como o pólen, o néctar, que ela vai coletar e acaba se contaminando. E o primeiro órgão, né, que entra em contato com esse alimento contaminado, né, com os resíduos de agrotóxico, é o intestino. Então, no intestino vai ocorrer ali a digestão e a nutrição, né, que são processos chaves, que é desenvolvido por esse órgão. E não só tem esse papel, o intestino das abelhas, mas também existe uma microbiota ali funcional, que mesmo em pouca comunidade ali de microbiota, eles têm um papel fundamental que vai além da digestão e da nutrição das abelhas, como por exemplo, o Maurício já mencionou aqui, tem relação com a imunidade das abelhas. Algumas bactérias elas acabam produzindo compostos antimicrobianos que vão agir ali na defesa contra patógenos, na síntese também de alguns precursores de hormônios que estão ligados ao desenvolvimento e o crescimento de abelhas jovens, né, de toda a cria das abelhas, e também compostos relacionados à sinalização, mais voltados para o comportamento, como a memória olfativa, na comunicação das abelhas. Então, vai muito além da digestão e da nutrição. E como que esses agrotóxicos eles acabam interagindo aí com o intestino das abelhas e com a microbiota? Alguns deles eles agem direto sobre os fungos e as bactérias, né, como os fungicidas. Fungicida vai matar fungo, né? Já os inseticidas eles vão causar um desbalanço iônico no intestino da abelha, estresse oxidativo, e esse desbalanço ele vai acabar afetando essa diversidade microbiana através da inibição de algumas enzimas digestivas que são responsáveis pela decomposição, pela
pela degradação ali do pólen, né, que contém compostos nitrogenados, e daí vai impedir que esses compostos nitrogenados sejam absorvidos por alguns organismos. Os fungicidas, eles podem agir por duas vias, que é a inibição do ergosterol, que é um componente-chave da membrana dos fungos, ou então na síntese de ATP, que está relacionado com a cadeia mitocondrial desses micro-organismos. E os herbicidas, principalmente o glifosato, ele age, né, na via do shikmato, que não só contém nas plantas, mas também nas bactérias, nos micro-organismos em geral ali que dependem dessa via para produzir aminoácidos aromáticos essenciais. Então, todo esse desbalanço vai causar, então, de alguma forma, algum tipo de desbiose. Bom, focado nesse tema, né, nós então partimos para a primeira parte do meu projeto, que foi a exposição crônica do fungicida mancozeb, que é um fungicida, um dos maiores consumidos aqui no Brasil, né, para o controle de doenças em plantas. Nós testamos algumas doses, né, principalmente de campo, sobre 4 espécies de abelha, a Apis mellifera, que é um modelo mundial, utilizado nos ensaios de ecotoxicologia, e 3 espécies de abelha sem ferrão, que é a Melipona quadrifasciata, Tetragonista angustula, que é a jataí, e a Scatotrigona postica. Então, avaliamos, através de ferramentas de bioinformática, né, o MetaBarcode e a comunidade microbiana no intestino das abelhas que foram submetidas, então, ao fungicida mancozeb. Bom, os nossos resultados preliminares, vou mostrar para vocês só para 2 espécies de abelhas, que é a Scatotrigona postica e a Tetragonista angustula. Na alfa-diversidade aqui bacteriana, né, nós notamos aqui um aumento significativo em função da exposição ao mancozeb, quando a gente compara com as abelhas que não foram expostas ao fungicida, né, demonstrando aí que o fungicida ele colaborou então com a riqueza, né, de táxons ali, com aumento de taxons oportunistas de bactérias que aumentaram em Scatotrigona postica exposta. Com relação aos fungos, nós notamos aqui na alfa-diversidade também um decréscimo significativo em Tetragonista angustula, que é a jataí, após a exposição, significando aí que a diversidade nesse caso diminuiu, tendo dominância de poucos gêneros de fungos nessas abelhas que foram expostas. Isso vai muito em relação com o que aconteceu aqui, que o Maurício já deu uma prévia também, na abundância relativa, né, após a exposição. Por exemplo, aqui na abelha jataí, não exposta ao mancozeb, nós vemos aqui uma comunidade fúngica, né, que tem poucos indivíduos aqui, e após a exposição, alguns gêneros, como a Rhodotorola e outros poucos fungos também, eles acabam desaparecendo depois da exposição. Então, tem realmente um certo impacto quando as abelhas elas são expostas a esse tipo de agrotóxico. Nesse gráfico aqui, né, de escalonamento multidimensional, a gente também observa, né, que os tratamentos eles estão distancialmente separados, né, com relação aos grupos controle, mostrando também que a comunidade fúngica aqui ela teve uma composição microbiana diferencialmente significativa. Além desses resultados, né, em paralelo, a gente fez outros estudos também, mostrando aqui que não só afeta, né, a comunidade microbiana, mas também alguns danos histopatológicos no intestino médio foram averiguados, né, que mais significativo nessa abelha, na Scatotrigona postica, que se mostrou mais sensível. A redução de pelo menos 25% da sobrevivência das abelhas em consequência da exposição, também quando a gente compara com o tratamento controle. E também alguns danos, né, com relação à locomoção das abelhas expostas, que reduziram, por exemplo, a capacidade de locomoção, né, a distância percorrida foi menor comparado ao tratamento controle, a velocidade média e o aumento no tempo de pausa, no tempo que elas ficam em descanso após a exposição.
Bom, o Maurício adiantou também a minha próxima pergunta, né, que é os trabalhos de campo que a gente já realizou. Então, a gente quer investigar se esses padrões de microbiota vai se repetir quando a gente compara a situação das abelhas expostas ao agroecossistema e também a área de vegetação natural. Deixo essa mensagem para vocês, né? Cuidar das abelhas é cuidar da vida que floresce em nós e no planeta. E agradeço a todos aqui pela presença e a minha equipe também. Muito obrigado. Quanto você acha que por isso que eu reforcei isso, né, queria entender essa comparação, se você manteve isso para todas as abelhas. Quanto você percebe da diferença entre... Porque muito que a gente tem de modelos é o com apis ou com bombos, que é o que se trabalha na região temperada, né? Que são as abelhas, ou elas que são invasoras, ou porque lá é também a abelha mais foco de estudos, né? Não é? Quanto que você vê de divergência nessas respostas entre essa apis e os outros grupos, e como você entende isso? Quer dizer, a apis parece a você, eu não consigo sumarizar isso na minha cabeça agora, mais resiliente do que as abelhas nativas, elas são mais sensíveis. Como que você vê isso? Existe uma diferença na resposta? Porque essa é uma questão que vale ouro, porque a gente entende, aparentemente, existe algum pouco, não tantos trabalhos, tem pouca coisa ainda nessa linha de pesquisa, assim, do jeito que vocês estão fazendo. É bastante inovador, eu dou os parabéns para o grupo aqui todo, né? É muito legal, mas que entende que as nossas abelhas nativas seriam mais sensíveis, né? Que é um pouco do resultado que também inspirou um pouco isso, que é o das áreas mais, que o Maurício mostrou entre uma floresta indo para a área de agricultura. Isso. Como que você vê isso? Bom, a nossa apis já é diferente também dos modelos de apis que a gente tem pelo mundo, que a nossa é africanizada, então ela também difere dos modelos mundiais que são utilizados, né? Por exemplo, a nossa apis ela é mais resistente a doenças, principalmente a vírus, né? E alguns patógenos. Só que quando a gente compara com algumas abelhas sem ferrão, também tem a diferença. Algumas são mais sensíveis, por exemplo, no nosso modelo de estudo, a Scaptotrigona puxica, ela se mostrou mais sensível do que, por exemplo, a apis. Muito embora a jataí, que é menor, ela se mostra um pouco mais tolerante. Então, como você falou, a gente conhece um pouco ainda com relação à tolerância, mas algumas mostram mais sensibilidade, até mesmo do que a apis. Mas num panorama geral, quando a gente compara a apis com as nossas abelhas sem ferrão, há uma grande maioria a sensibilidade com relação a vários agrotóxicos que têm sido testados pelo grupo. Um trabalho que eu achei muito interessante há alguns anos é que os agrotóxicos, né, eu posso chamar assim, né, essa que é não letal, como ele falou, que era uma coisa, você tem aquela figurinha que você mostra que elas perdem, muito legal, né, que elas ficam um pouco desorientadas. De comportamento. Um dos trabalhos que eu acho mais interessantes, até de alguns anos atrás, mas uma ciclo especial daquela Functional Ecology. Eu gosto de trazer isso porque é uma ligação entre as áreas da gente, né? Eles mostram que um efeito, talvez o mais deletério, e eu acho que isso tudo é com bombos, nas abelhas, é que elas sobrevivem, mas elas passam a demorar muito mais tempo para marcar aonde elas vão visitar e fazer as visitas. Então eles marcaram, essa é uma ideia, né? Qual foi o IC dele, o próximo IC dele. Não, então, o que acontece? Então, embora você vá ter as abelhas lá, essa efetividade dela, e eu trabalhava também acho que com aves também, mas porque elas têm que dar um sinal e fazer um caminho. Tem os marcadores nas flores, que é o que eu estudo, assim, né? Então, elas criam uma imagem, né? As abelhas têm uma imagem que elas criam, que elas não enxergam como a gente, mas elas ficam muito menos eficientes para fazer um circuito de visitas e para passar essa comunicação. Então, às vezes, isso você vai ter a abelhinha lá, mas a eficiência dela também vai cair por conta disso. E me parece que isso é um ponto que pode ser verificado também. Não sei. Muito legal o trabalho, não sei. Porque a gente tem pouco tempo, né, para falar e falar um pouco rápido também, mas a gente já viu algumas informações, inclusive na literatura, que associa, né, também a microbiota, como eu falei aqui antes, né, tem alguns precursores de
compostos químicos que ligam, né, o intestino ao cérebro, com algum tipo de comunicação, né, principalmente com relação à memória olfativa. Isso a gente ainda não testou nas nossas, mas quem sabe é uma ideia, né, para fazer, mas já existem trabalhos que relatam isso também.